Boa noite, bem-vindos à quarta série do 10 e 10, inteiramente realizado aqui no Casino Figueira, no Salão Café, e inteiramente dedicado às eleições autárquicas. Contudo, hoje o painel é diferente. Não são candidatos, pelo menos não estão aqui nesta condição. Seguramente que alguns de vocês poderão integrar listas de algumas candidaturas, mas não estão aqui para falar sobre candidaturas. Vão falar sobre os setores que representam, sejam eles económicos ou sociais. Este, aliás, é o primeiro episódio de 9. A seguir-se-ão as entrevistas a cada um dos candidatos à Câmara Municipal da Figueira da Foz, até 31 de agosto. Fazemos uma pausa até ao dia 21 de setembro para encerrarmos esta série com um debate com os candidatos à Câmara da Figueira da Foz. Vou apresentar, antes de começarmos esta tertúlia, chamemos-lhe assim, porque não é um debate, vou apresentar os convidados neste painel, que estão aqui comigo. José Couto, que é o presidente do Conselho Empresarial do Centro, é também presidente de duas importantes associações do setor da indústria automóvel. Na Figueira da Foz, como se sabe, há duas unidades industriais que fabricam componentes para a indústria automóvel. Temos também o Paulo Ferreira, que é o coordenador da União de Sindicatos da Figueira da Foz, porque também os sindicatos devem ser ouvidos quando se fala de desenvolvimento económico de uma comunidade ou de um concelho. O António Rafael, quase dispensa apresentações, não é, no 10 e 10, que é o presidente da Associação das Coletividades do Concelho da Figueira da Foz. O Nuno Lopes, presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz. O Paulo Mariano, um conhecido empresário de Figueira da Foz, no setor portuário, mas não só, da agência portuária, mas não só. E a Ana Machado, que é uma conhecida empresária do ramo imobiliário, e claro, também Mário Esteves, que já não é a primeira vez que passa pelo 10 e 10, na qualidade de presidente da Associação Figueira com Sabor a Mar, como se sabe, representa a restauração, mas também a hotelaria. Depois, na plateia, aqui ao meu lado esquerdo e direito, temos alguns convidados que vão também usar da palavra lá mais para a parte final desta primeira edição do 10 e 10 da nova série, que é a quarta, como já disse. E então são eles convidados: José Luís Biscaia, que é o diretor do agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego; o Fernando Matos, que é o anfitrião do Casino Figueira, na qualidade de administrador da Sociedade Figueira Praia, detentora da licença de jogo do Casino Figueira. Temos Pedro Mota Curto, que é o diretor do agrupamento de escolas Figueira Mar. O Pedro Daniel Santos é um arquiteto da Figueira da Foz. E temos também a Paula Vicente, que é presidente do Centro de Recreio Popular da Marinha das Ondas e vice-presidente do Clube Recreativo da Praia da Leirosa. Mais à frente falarei sobre a ordem das entrevistas que vamos fazer a partir da próxima semana aos candidatos à Câmara, mas para já fazemos aqui uma breve pausa para regressarmos e darmos início a este painel. Até já.
Bem-vindos de novo ao 10 e 10. Como disse, este é o primeiro episódio da quarta série, num registro formal, não no registro talk show a que o 10 e 10 nos habituou na Sociedade Filarmónica 10 de Agosto, de referir que está de regresso ao Casino Figueira, porque o encerramento, o último episódio da terceira temporada, em dezembro de 2019, realizou-se neste mesmo espaço, nesta sala icónica da Figueira da Foz, histórica também, o Salão Café do Casino Figueira. Tinha dito há pouco que iríamos divulgar a ordem das entrevistas que vão iniciar-se na próxima semana aos candidatos à Câmara Municipal da Figueira da Foz. Não vou dizer o nome, até porque ainda falta conhecer o candidato do Bloco de Esquerda, mas vou dizer que o primeiro entrevistado vai ser o candidato da CDU, já na próxima terça-feira. Segue-se precisamente o candidato que vier a ser anunciado pelo Bloco de Esquerda. Depois, no dia 3 de agosto, o candidato do PS. No dia 10 do PSD, no dia 17 do CDS-PP, no dia 24 o candidato do Chega, no dia 31 de agosto o candidato do Movimento Independente Figueira a primeira e, como disse também logo no início, no dia 21 de setembro, fazemos uma pausa, também temos direito a férias, no dia 21 de setembro regressamos para o debate com todos os candidatos à Câmara Municipal da Figueira da Foz, aqui, claro, no Salão Café. Mas para já vamos então dar início a esta conversa com representantes de setores económicos e sociais do Concelho da Figueira da Foz. Vamos falar sobre aquilo que cada um dos setores espera do próximo Executivo Camarário da Figueira da Foz, independentemente de quem vier a ganhar as eleições do dia 26 de setembro. Portanto, não estamos aqui para fazer apologias ou oposição a candidatos ou a candidaturas, mas sim para se falar objetivamente sobre os setores que representam. Bem, não é por uma questão de sexismo, porque também poderá ser interpretado como sexismo, dar a primazia às senhoras, mas como está aqui do meu lado direito, Ana Machado, o seu setor, que é o setor imobiliário, ao contrário daquilo que podia ser expectável no âmbito desta crise pandémica, não sentiu a crise, pelo contrário, sentiu até um boom nas vendas. Antes de mais, a que é que se deve essa agradável surpresa para o vosso setor? E aqui na Figueira da Foz, com muita procura, pelo que sei, dentro ou até acima da média nacional. Porquê? Boa noite e obrigado a todos por estarem aqui connosco e também a quem está a assistir. Boa noite a todos quantos nos estão a assistir, a ver-nos, não é? Também um cumprimento especial a todos os meus colegas de painel e as pessoas que estão a colaborar. Realmente é verdade, e porque deve-se aqui, essencialmente aqui, à baixa das taxas de juro nos bancos e aos escândalos também que têm sido os escândalos bancários, não é? O BES, aquele escândalo do BES veio ajudar muito o setor bancário, porque criou a falta de confiança em depositar as poupanças. Quando quem tem mais de 100 mil euros prefere, a nível de investidor, prefere investi-lo, tanto mais que também dá uma rentabilidade. Bem escolhido, bem aconselhado esse investimento imobiliário, e nós temos na nossa empresa, por exemplo, um técnico que faz um estudo económico para ver o melhor imóvel com a maior rentabilidade e bem feita chega em certos casos a dar 4,1, 4,2, 3,9 limpos. Ora, isso não dá nada seguro hoje, dá nem as ações. Portanto, o setor imobiliário continua a ser um bom investimento, mas na Figueira da Foz, como disse no início, de acordo com os números a que tive acesso, está, se não estiver acima da média nacional, está pelo menos a acompanhar a tendência nacional de venda de casas, de reabilitação também de edifícios. Porquê a Figueira da Foz? Porque a Figueira da Foz tem neste momento uma grande comunidade de estrangeiros, principalmente franceses. E o que é que acontece? Acontece que, devido à crise anterior, não houve construção nova. Logo, só agora é que estão projetos na Câmara e a sair, uns a sair e outros já estão a arrancar. E vende-se tudo no papel, como acontecia nos anos 90. Porquê? Porque, como não se construiu durante 4 ou 5 anos da crise, não é? E foram muitos construtores, até para Angola, etc. E o que é que acontece? Agora havia carência de habitação. Quando a procura aumentou, e aumentou essencialmente devido às reformas douradas, porque, repare, que um estrangeiro reformado compra uma casa na Figueira da Foz, em 10 anos paga os seus próprios impostos. E o que está a acontecer, curioso, é que eles se apaixonam pela cidade
Estão a trazer outros amigos que até nem têm ainda reformados, mas que também já estão. Ainda há dias vendi um apartamento para a Atlanta para um casal amigo de um casal francês. Quando se fala de vendas, estamos a falar de apartamentos, mas também de espaços comerciais. De tudo, de apartamentos, de moradias, até de habitações e para espaços projetar. comerciais. Ana, o que é que o seu setor imobiliário, não está aqui a representá-lo, mas é uma dos seus representantes, neste caso uma representante, espera do próximo Executivo Camarário? De que forma é que o Executivo Camarário pode ajudar a impulsionar o seu setor, a sua atividade económica? Ou seja, quem anda no terreno conhece melhor do que as necessidades e o que é que se deve fazer do que está dentro dos gabinetes. E nós ouvimos os nossos clientes e são eles que nos dizem o que é que querem. Logo, qualquer projeto que exista para uma urbanização, por exemplo, deve levar em linha de conta isso. Eu, por exemplo, como eu lhe disse, eu tenho de estrangeiros neste momento que não havia na Figueira há uns anos e agora há. Por exemplo, a maioria deles dizem, e principalmente os franceses, de que Buarcos lhe parece Saint-Tropez. Ora, por exemplo, eu espero que Buarque seja assim mantido e que não ceda à sede voraz do botão. Porque é isto que o nosso cliente quer. Ele quer uma casinha, uma casa reabilitada. Ele quer fazer do velho antigo, não quer fazer do velho novo. Não, não é isso que ele quer. Conservando a matriz urbana e a tipicidade do local, não é? Porquê? Porque a reabilitação urbana, ela é a única forma de manter a identidade de um local. E quem é que não gosta, por exemplo, de viver numa cidade que tem vida própria e que tem identidade? Para não ser tudo igual, das grandes cidades, os grandes arranhos, bem é muito A questão burocrática, de que modo é que os serviços da Câmara, por estratégia do Executivo, pode obviar, ou seja, eliminar algumas barreiras burocráticas para a reabilitação ou para a construção? Pode melhorar ainda ou a lei já não permite que se eliminem barreiras burocráticas? Ou seja, o que é que o setor espera deste Presidente que venha a sair dessas eleições? Primeiro, que seja uma pessoa afável e disponível e que saiba ouvir, independentemente da cor política ou ideológica de quem lhe apresenta um projeto. Seja um construtor ou um promotor imobiliário, que é diferente da construtora, o que é que acontece? Um promotor chega com um projeto, por mais absurdo que esse projeto possa parecer, que o ouça, que veja se é possível. E porquê? Não quer dizer que vai fazer o que esse promotor quer, mas pelo menos que ouça, que saiba ouvir. Talvez daí surja a tradição que a cidade tem que manter em certos locais, que é isso que as pessoas gostam, as pessoas que estão a vir para a Figueira é disso que gostam, e simultaneamente inovação. Mas para isso tem que ouvir e não pode ser tão burocrático, tem que ser mais rápido nas respostas, e penso que isso é comum a todos os setores. Os serviços demoram muito tempo a responder, e o dinheiro, se não for investido aqui, é noutro lugar, porque o dinheiro é muito veloz. Teremos ainda a oportunidade, depois, numa segunda ronda, podermos falar e, eventualmente, dizer alguma coisa que agora não lhe ocorreu. Passo para o meu lado esquerdo, António Rafael, presidente da Associação das Coletividades do Concelho da Figueira da Foz. A Figueira da Foz é seguramente, e se não for, corrija-me, por favor, o concelho do país, ou um dos concelhos do país, que tem um maior e mais diversificado tecido associativo. O que é que o próximo Executivo Camarário pode fazer para contribuir para que seja esse movimento, esse tecido associativo, seja ainda mais dinâmico e, eventualmente, ainda maior? Pois o que a Associação das Coletividades espera, e as coletividades, é realmente aquilo que aqui se acabou agora de dizer, que haja harmonia e que a Associação das Coletividades seja um parceiro, e quer ser um parceiro da Câmara Municipal da Figueira da Foz, do candidato que for eleito, para sermos ouvidos, para sermos escutados, porque nós andamos no terreno, sabemos as necessidades que as coletividades têm, e são muitas.
Deve-se manter a boa relação que existe, e eu acho que qualquer candidato irá continuar com isso, porque é sempre uma mais-valia. A gente sabe que as coletividades do Conselho da Figueira da Foz, o Conselho sem as coletividades perdem muito, tanto as coletividades como o país, não é? Porque é que nas coletividades se desenvolve a cultura, onde está o teatro, a dança, onde estão o folclore, a música, onde estão as bandas filarmónicas, e o nosso Conselho, nesse sentido, é muito forte. Né? Tem nove bandas filarmónicas no ativo, com muitas escolas de música, com muita juventude a participar. Isto é um dos pontos que a gente espera. Esperamos também que seja desenvolvido o projeto que tem sido desenvolvido através da música, passe também a ser desenvolvido para outros ramos de atividade, como seja o folclore, que agora está a atravessar uma crise grande devido ao Covid, praticamente os ranchos estão inativos há 2 anos, e que passe também para o teatro, porque a Figueira da Foz tem tradições teatrais que se devem manter. E é preciso fazer um projeto, incentivar as pessoas para que isso continue como se fez com as bandas filarmónicas. Depois temos uma ambição, que as coletividades estão a sofrer bastante, não só pela pandemia, mas também pela falta de juventude. Eu acho que é preciso incentivar a juventude. A Associação das Coletividades e as coletividades têm feito o possível para incentivar a juventude. E o que é que um executivo pode fazer para reforçar esse incentivo? Pode criar alguns incentivos, será da Câmara, o candidato que for para lá eleito, pode ter alguns incentivos, como arranjou incentivos para a música, também pode arranjar incentivos, porque nós queremos dirigentes associativos novos, juventude, não é na participação nas coletividades. Porque na música é juventude, no teatro temos juventude, nas danças temos juventude. A participar, dirigentes associativos é que não há. E temos sujeitos a daqui a uns anos, este tecido associativo do Conselho da Figueira da Foz fecha, quer dizer, tenha grandes problemas. Depois há outra, como temos na era digital, há outro problema que nós também devemos começar a antecipar. As coletividades precisam de ser informatizadas. É muito difícil, porque as coletividades não têm poder financeiro para se poderem informatizar. E seria bom que agora com estes dinheiros que vêm de fora, com a chamada bazuca, que se possa fazer um plano para tentar informatizar as coletividades, para as coletividades trabalharem em rede, porque, por muito que pareça, há coletividades que não têm telefone. A gente quer contactar a coletividade, temos que falar para o Presidente. E se o Presidente muda, o outro ano andamos sempre a falar sempre à mesma pessoa porque não somos informados. Por isso é necessário isso. Com isso, talvez a juventude se aproximasse mais do movimento associativo para tratar como dirigente. Não esquecer daqui que o movimento associativo produz muito para o país. Portanto, no setor do chamado terceiro setor, que chamamos de economia social, onde estão as coletividades, como parceiros, como estão as fundações, como estão as EPSS. As EPSS, as instituições particulares. Nós, o movimento associativo a nível nacional, representa 52%. Por isso, eu costumo dizer aqui, era uma desgraça, nós não fazemos. Nenhum presidente de Câmara, muito menos o presidente da Câmara da Figueira da Foz, atendendo ao número de coletividades que há, pode governar bem sem terem uma atenção especial para as coletividades. Eu acho que não. Isso vê-se no dia-a-dia, vê-se na Figueira da Foz, a animação que é feita, porque é feita pelas coletividades. Envolve muitos milhares de pessoas. Muitos milhares de pessoas. Se calhar 15% ou se calhar 20% da população. Sim, da população. Mais, sim, da população. Noto, no entanto, e para concluirmos, António Rafael, que não falou no reforço dos apoios, do pedido dos apoios, ou seja, há aqui uma mudança de paradigma e também de mentalidade por parte das coletividades, até porque a Associação é um parceiro social da Câmara e esteve envolvida também na elaboração do regulamento e nas sucessivas revisões. É isso, sim. Nós tivemos um regulamento, há de ser agora um regulamento novo neste Executivo ainda, que está a ser revisto, em que tem 3 fatores muito importantes. Um deles é as coletividades começarem a ter outras atividades, como seja dedicar-se ao meio ambiente, dedicarem-se à gastronomia, às tradições. Quando falo aqui gastronomia, é a gastronomia das tradições, não é a gastronomia que existe em cada... Mas também a assistência social. E a assistência social, porque cada vez mais
As coletividades, quando nasceram, foi para prestar assistência social. Regresso às origens. E eu acho que temos a regressar às origens. Ou seja, diversificar, para exatamente. se afirmarem, para sobreviverem. Para sobreviver, sim, porque as coletividades a nível de subsídios não são dependentes dos subsídios, e viu-se. As coletividades funcionaram todas, apesar desta crise, tiveram um pequeno apoio, mas não foi o apoio que desse para sustentar, porque há coletividades, não sei se as pessoas têm conhecimento, que movimentam muito dinheiro. Para terminarmos esta primeira abordagem, António Rafael, quantas coletividades é que a Associação representa, em números absolutos e em termos percentuais? Nós representamos 84 coletividades. Pronto. Dentro dessas coletividades temos todo o género desportivas, as escolas de samba, coletividades de cultura e recreio, IPSS, todas. A nível aqui a gente considera coletividades, porque a Câmara existe à volta de 150, à volta de 140 coletividades. Associações, onde estão incluídos também os clubes de serviço, onde estão incluídas as associações já de pais, é uma porcentagem bastante elevada. Sim, a nível de um movimento associativo... É só fazer as contas. Temos Obrigado. Passo para o Mário Esteves. Mário Esteves, na qualidade de presidente da Associação Figueira com Sabor a Mar, saboreou a parte mais amarga desta crise. O seu setor tem sido fortemente castigado, não só pelo confinamento, mas também pelas regras do desconfinamento a que está sujeito e que impede também o desenvolvimento ou a recuperação, a retoma do setor em toda a sua extensão e plenitude. O que é que o Mário Esteves espera do próximo Executivo Camarário, seja ele quem for? Gostaria de saudar todos os presentes. É verdade que viemos e continuamos a atravessar uma crise bastante difícil neste setor, quer da restauração, hotelaria, bares e, sobretudo, das discotecas, que ainda mais grave se torna. Não tem sido fácil, todos sabemos. Estamos com muitas dificuldades em sobreviver a toda esta fase que, quando esperávamos neste momento víamos ter um verão maravilhoso, infelizmente há cerca de um mês as coisas têm regredido de maneira completamente diferente daquilo que se esperava. Vamos ter esperança, vamos continuar a ser fortes. É sempre o que transmito a mim, aos meus funcionários e aos meus colegas e associados da associação, é para que não desanimemos, que estejamos fortes e continuarmos a lutar por toda esta situação. Em relação ao candidato que venha a governar o município da Figueira da Foz, o que espero é que se dê um desenvolvimento forte à Figueira da Foz, que ela bem o merece, até pela sua localização, estarmos no centro do país, a 1 hora do Porto, 1h30, 2 horas de Lisboa, dos aeroportos, mas hoje temos acessibilidades muitíssimo boas. Portanto, eu julgo que o que precisamos, efetivamente, é de criar mais condições atrativas para o desenvolvimento deste turismo. Para podermos, se calhar, avançar, e já vimos a Figueira, não vou estar a enumerar para não me ser tomazado, nós temos uma riqueza enorme de recursos naturais. Também esta parte das coletividades, das animações, dos teatros, toda. Isto é uma riqueza aqui, que eu digo que temos aqui muita matéria para fazer uma boa gastronomia turística. Enfim, precisamos, portanto, dessas necessidades, desses recursos que venham, para que possamos caminhar para um turismo de qualidade. O turismo de qualidade tem os espaços que é sempre muito mais apetecível para tudo e que também nos obriga aos desafios entre cada um dos setores, a avançarmos na qualidade e nos serviços que prestamos, porque é por aí que também temos que colaborar, porque também temos a nossa colaboração nesse aspecto. Então, deixe-me lançar-lhe 2 tópicos para depois concluir. O primeiro tem a ver com a falta de mão de obra de que se tem queixado o setor, o que é um paradoxo, atendendo à crise que há e ao desemprego que se registra no âmbito da crise pandémica. E o outro tem a ver com uma reivindicação da Associação
relativamente à isenção de taxas das esplanadas cobertas, porque as descobertas estão abrangidas pelo plano de emergência municipal de apoio à atividade económica. Mantém essa reivindicação e essa reclamação em relação à falta de mão de obra? Bom, continua-se a acentuar. Nós precisamos de mão de obra qualificada, vindo ao encontro daquilo que eu pretendo e que desejamos, prestar um serviço de qualidade. Só com mão de obra de qualidade o podemos fazer. Temos efetivamente continuamos com muita dificuldade nessa vertente. Era uma situação que já acontecia antes desta fase do Covid-19, mas que, curiosamente, tem-se agravado mais com os sistemas de paragem. Aliás, isto é um paradoxo, não é só do Conselho da Figueira da Foz, mas isto acontece em termos nacionais. As razões poderíamos pensar, mas não quer dizer que sejam a realidade, mas há aqui pessoas que foram para hoje a ter atividades em relação às paragens, até porque casas não puderam ter a sustentabilidade e suportar o seu quadro de pessoal, enfim, outros empresários também ficaram pelo caminho, e estas pessoas devem ter conseguido colocação numa outra atividade e abandonou um bocado esta. Eu acho que o nosso setor devemos continuar a incentivar e a apostar nessa vertente, e quando vejo isto em termos de qualidade de serviço, mesmo em termos salariais, enfim, toda essa conjuntura também, para que incentive que este setor e este trabalho seja um trabalho apetecível e com vontade de continuar nele. Relativamente às esplanadas, para concluirmos, relativamente às esplanadas, enfim, o passo e a primeira decisão que foi tomada foi efetivamente aquela abertura em relação aos espaços das esplanadas abertas, descobertas, essa contemplação, enfim, foi feita mesmo de uma maneira abrangente ao preço média da preço esplanada, quando as esplanadas cobertas, enfim, têm um outro custo mais elevado que não essas. Mas, neste momento, já não vale a pena reivindicar mais nada. Mas para o próximo Executivo, se esta conjuntura se mantiver, é uma reivindicação a manter? Sim, obviamente. Okay, muito obrigado, Sr. Mário. Paulo Ferreira, eu vou passar a sua vez do propósito, porque estamos a ouvir já as entidades patronais e seguramente que o sindicato depois, a União de Sindicatos, o coordenador neste caso, vai querer fazer um apanhado daquilo que aqui for dito, na perspectiva da defesa dos direitos dos trabalhadores. E a propósito de entidades patronais, Nuno Lopes, presidente da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, não vamos estar aqui sempre a falar da crise, porque já todos conhecemos a conjuntura. Pergunto-lhe diretamente o que é que espera do próximo Executivo da Câmara Municipal da Figueira da Foz, na qualidade de Presidente da ACIF. Boa noite, Jota. Boa noite, caros companheiros de painel, todas as pessoas presentes nesta sala e os que nos assistem em casa. Aquilo que nós desejamos é que concretizem as obras do Porto da Figueira da Foz e o alargamento do Parque Industrial. Com isto precisamos de potenciar aquelas empresas que já são as maiores geradoras de emprego, seja as papeleiras, seja a da construção de componentes automóveis, no fundo, vidreira, os que utilizam mais o Porto da Figueira da Foz, de modo a que possam potenciar os seus negócios e aumentar ainda mais o número de colaboradores a trabalhar nestas empresas. Simultaneamente, o alargamento do parque industrial para captarmos novos empresários e novos investidores. Juntando a isto, é muito importante não descurar, apesar de eu achar que nós já temos um bom ensino, não descurar o cuidado no ensino, na saúde e na segurança, por quem nos procura, seja para habitar, ou seja, em termos de negócios, dá especial atenção precisamente à segurança da cidade e ao acesso aos cuidados de saúde, assim como ao ensino, se tiverem crianças ou adolescentes nessa idade. Estamos a falar, obviamente, nas competências que são da competência, passa a redundância, de um executivo camarário. Quando falamos de saúde e de ensino, estamos a falar do ensino básico e estamos a falar dos cuidados de saúde primários, não é? Nomeadamente a gestão dos equipamentos e a contratação do pessoal auxiliar. Relativamente ao comércio local, o comércio é um desses setores que está diretamente relacionado com a gestão e o planeamento do espaço público da urbe. O que é que espera do próximo Executivo? É claro que os supermercados, se quiserem instalar-se, desde que respeitem as grandes cadeias de distribuição, desde que respeitem o plano diretor municipal, a autarquia não pode impedi-los. Pode dificultar-lhes a vida até ao limite da legalidade, não é? Ou até à legalidade.
aquilo que a legalidade permite. Mas o que é que espera para o comércio? Porque é um setor importante para uma cidade, para todas as cidades e para a Figueira da Foz, que é o que está em causa. Eu sempre defendi e continuo a achar que a salvação do comércio são mais pessoas a morar, ou seja, o aumento demográfico da cidade e melhores condições de trabalho e salariais. Com isto, o que o município pode também fazer é ajudar-nos na parte da reabilitação urbana. A Baixa da cidade está com alguns problemas, alguns imóveis fazem separações de zonas estratégicas, ali quando a República está dividida, aquele espaço entre o Jardim Municipal e o Bairro Novo, e era importante haver uma unificação de espaços reabilitados, aprazíveis e com vontade das pessoas investirem. Há neste momento alguma especulação imobiliária, os valores estão elevados e simultaneamente não estão atrativos. Ana Machado depois no final poderá falar disso, mas não agora. E uma cidade com pouco comércio leva a menor movimento, depois há um ciclo vicioso, menos pessoas faz com que a cidade nessa zona fique menos limpa e simultaneamente aumente as situações de furtos, etc. Muito obrigado. Paulo Mariano é um empresário do setor do agenciamento portuário, operador portuário, também investe noutros ramos de negócio e mais recentemente na hotelaria. Mas vamos falar sobre o Porto da Figueira da Foz. Aqui o município entra na qualidade de parceiro da administração do Porto e também da Agência Portuguesa do Ambiente para obras que perspectivam o aprofundamento do canal e também da Barra. Esse entra a comunidade portuária e os privados também entram, e com fundos europeus e a administração portuária. O município entra também na parte do desassoreamento, porque a erosão costeira é um problema que também se reflete na atividade portuária, nomeadamente o assoreamento da Barra e outras consequências, outros efeitos. O que é que um executivo camarário pode fazer para ajudar o seu setor a desenvolver-se para além das obras que estão previstas? Boa noite a todos, muito obrigado. Eu antes pegava num slogan dos anos 50 do Gabinete de Turismo da Figueira, que salvo erro, que dizia Rio, Mar, Serra. Salvo erro dos anos 50 ou salvo erro da Figueira? Salvo erro dos anos 50, se não fosse 50 era 60, por aí assim. E que dizia Rio, Mar, Serra. Ora bem, nós temos a felicidade, os figueirenses e as pessoas que habitam na Figueira da Foz, de termos um rio, o maior rio de Portugal, e que desagua no mar, naturalmente, e deixamos a serra de parte, para falar deste tema mais específico. E nós gostaríamos, neste setor, que é tripartido, e temos que perceber que um porto não é só a parte comercial, é muito mais do que isso. Temos a parte pescatória, que é importantíssima, que tem uma tradição na Figueira da Foz brutal, que definhou durante muitos anos, está em crescimento, está em desenvolvimento, mas tem uma capacidade ainda para crescer para mais do dobro ou triplo da armação de pesca instalada na Figueira. Hoje já temos até navios, barcos de pesca, principalmente 2 ou 3 arrastões espanhóis que estão estacionados a pescar na Figueira e a criar riqueza para a Figueira. Depois temos a parte do recreio, da náutica de recreio, que tem muito para crescer. Tem uma marina que está em fim de vida, que precisa de grande apoio. Precisamos de outra marina. A Figueira da Foz precisa de outra marina, porque a náutica de recreio pode trazer muita gente de fora, que pode potenciar a atividade comercial, a atividade turística, pode potenciar tudo, além da beleza que traz, os barcos à vela, os iates, tudo isso. E onde nós também temos uma tradição de desportos relacionados com o rio e com o mar e com isso tudo. E por fim, temos a atividade marítimo-portuária, que é extremamente importante para... nós temos 2 celuloses na Figueira da Foz, que é o segundo maior cluster do mundo de pasta e de papel. Não é de Portugal nem da Europa, é do mundo. E vieram para cá, segundo me contaram, porque tinham um porto na Figueira da Foz. E só por isso é que vieram para cá. Como empresas de reciclagem de vidro e por aí fora. E, portanto, é uma bênção e uma felicidade ter um porto como nós temos, apesar de ser um porto muito difícil, dos mais difíceis de Portugal.
em termos de acessibilidade, segurança, etc. Mas tudo se resolve quando há entendimento entre as várias instituições. E o que nós esperamos de um Presidente de Câmara, de um próximo Presidente de Câmara, é que seja um Presidente de Câmara que tente entender estas atividades. Logo, à partida, tem que visitar estas atividades. Eu tenho 21 anos de atividade marítima portuária direta e 35 indireta. Nunca no Porto Comercial da Figueira da Foz entrou um Presidente da Câmara para fazer uma visita. Entram quando vêm os ministros, secretários de Estado, para os dias da festa. Os dias da festa não é preciso. Eles não sabem o que é o Porto. No fundo, aquilo que o Paulo Mariano está a dizer é que haja um reforço positivo, o reconhecimento da importância do Porto e também pergunto-lhe, para concluirmos, porque o tempo escasseia sempre, ou seja, um Presidente da Câmara, da Figueira da Foz, deve também, e se calhar sobretudo, pressionar a Administração Central para criar condições que propiciem o desenvolvimento dessas atividades relacionadas com o mar e com o rio, essas atividades portuárias, sejam elas porto comercial, de recreio ou de pesca. E aproveito para lhe acrescentar ainda outro tema, mas agradeço-lhe uma resposta telegráfica a estas questões. Um cais na margem sul fazia falta, porque ou é o Porto ou é a zona industrial que estão na margem errada, não é? A história é assim, levou-nos a isto. E ponto final. Claro que nós precisávamos de um pequeno terminal na margem sul e só temos direito a um pequeno terminal porque não há espaço para mais. O resto está lá para a atividade marítima pescatória. Porque para mudar o porto comercial para a margem sul, nem 1.000 milhões de euros chegavam, não há lá espaço para arranjar 8 posições de atracação de 200 metros cada uma e o setor pescatório ia para onde? Para o Paião? Para Lavos? Portanto, temos que ser realistas. Temos que conviver com o Porto. Aliás, os figueirenses sempre gostaram do Porto e sempre tiveram boa relação com o Porto. Ultimamente andam aí uns indivíduos que nem figueirenses são, mas habitam por cá há muitos anos e que têm atacado fortemente o Porto. Não percebem o que é o Porto, não sabem o que é o Porto, mas nem sabem a vantagem de termos cá o Porto. A erosão costeira? A erosão costeira é preocupante e estamos à espera que há 2 obras que estão prometidas. Aliás, eu outorguei o contrato de uma delas, por exigência da anterior Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, em que entravam os privados, que é uma coisa também rara em Portugal. Nunca os privados entraram para apoiar a execução de uma obra pública, uma coisa muito estranha na atividade portuária, mas enfim, nós mesmo assim dissemos que sim. Este governo travou a obra e o Porto e a Figueira e a cidade e a região que escoa materiais que vêm de Castelo Branco, que vêm de todo lado, estamos no limite precisam do tempo. dessa obra e que dá segurança para a pesca, começam a morrer menos pescadores ou nenhum, se Deus quiser, e dá uma segurança brutal para a atividade de náutica de recreio, que hoje não entram cá porque não há condições. Obrigado. José Couto é presidente do Conselho Empresarial do Centro, mas também de 2 importantes associações, não vou dizer aqui o nome porque são bastante extensas, importantes associações do setor da indústria automóvel. A Figueira da Foz tem 2 unidades de componentes para a indústria automóvel, também afetadas pela crise, mais pela falta de matérias-primas e de materiais, não é, do que propriamente pela crise da indústria automóvel. Faço-lhe a pergunta que tenho feito aqui, de resto, o que é que espera do próximo Executivo Camarário, tendo em conta este cluster, para utilizar um estrangeirismo das componentes para a indústria automóvel, e também uma visão mais macro da Figueira da Foz no contexto regional? Boa noite a todos. Esta questão é uma... Enfim, o que é preciso é que o próximo Presidente da Câmara, a próxima equipa municipal, se preocupe em encontrar as situações ideais para captar investimento. Porque o que interessa é que tenhamos um bom parque industrial, condições adequadas para podermos captar investimento e instalá-lo na Figueira da Foz. E isso vale a pena dizer assim, o que é que falta à Figueira da Foz para captar investimento e porquê é que a Figueira da Foz perde com outras regiões no país. Porque é que em vez de se instalarem na Figueira da Foz, vão instalar em Viana do Castelo, ou em Viseu, ou em Setúbal. E isso é que vale a pena estudar e, portanto, vale a pena perceber porque é que nós perdemos. E perdemos, muitas vezes, porque temos
mesmo tendo uma boa localização industrial, temos alguns problemas de logística, temos alguns problemas nos parques industriais, questões ambientais. Enfim, existe um conjunto de circunstâncias que faz com que a Figueira não seja capaz de captar esses investimentos. É evidente que não existe só duas empresas que trabalham para a indústria automóvel, há outras empresas que não trabalhando para a indústria automóvel, trabalham para essas empresas que são da indústria automóvel e, portanto, a criação de riqueza e a questão ligada à indústria automóvel é, de facto, maior do que aquelas dessas duas empresas, porque, para além de tudo, também criam emprego estável e uma questão que é importante é que as empresas da indústria automóvel são empresas que têm, normalmente, do cluster da indústria automóvel tem 40% a mais produtividade que a indústria transformadora e paga 20% acima daquilo que paga a indústria transformadora. E, portanto, isto são indicadores de riqueza. É muito importante porque, se formos olhar e compararmos a Figueira da Foz com o resto da região, percebemos que o salário médio da Figueira da Foz, em termos industriais, é maior do que a cidade de Coimbra ou que o resto da região. E, portanto, porque a indústria que está instalada... Que medidas é que o próximo Executivo Camarário deve tomar para estimular novos investimentos? A expansão da zona industrial já está aprovada, já há fundos garantidos, o resto, mas que outras medidas devem ser tomadas no próximo mandato para estimular a instalação de novas empresas e captar novos investimentos? Um recente estudo feito sobre quais eram as linhas importantes para um município e que estariam a orientar aquilo que era os programas municipais, andam à volta daquilo que se chama a qualidade de vida e ligadas com as questões das empresas e da atividade empresarial. E para captar investimento, aquilo que foi considerado como prioritário era basicamente aquilo que também pedimos como cidadãos: saúde. Haver acesso à saúde é importante. A questão da educação, mas não é só a educação tal como conhecemos, é o acesso, a qualidade da educação, enfim... creches para os funcionários, para os quadros, exatamente, formação profissional... E a formação ao longo da vida. Claro. Acesso à tecnologia. Isto é, ter uma universidade perto ou ter institutos perto é muito importante, porque isso também estimula que se possam instalar aqui empresas. E em relação à política fiscal e ao preço dos lotes? A qualidade dos trabalhadores, da quantidade de trabalhadores que temos nas regiões. E depois também instituições de proteção social que permitem ter uma ligação na área da responsabilidade social das empresas. A questão fiscal é uma questão em que os municípios podem influenciar pouco. Mas tem uma margem. Mas tem uma margem. No âmbito da derrama, das taxas municipais e também do IMT, do IMI, aliás, e do IRS também. É importante e há outros locais do país, vale a pena fazer benchmarking com o que acontece em outros países, em que a questão da derrama é levada ao limite mínimo e, portanto, isso é um fator diferenciador para captar investimentos. Mas, basicamente, naqueles 5 pontos que eu aqui mencionei, está aqueles que nos procuram e que procuram locais para se instalar, baseiam-se nestes pontos. Que, no fundo, não é muito diferente daquilo que se pede, do que os cidadãos, na maior parte das vezes, ou em todo o território, pede às câmaras. São questões de saúde, a questão da mobilidade, enfim, da questão do trabalho, da qualidade da educação. Enfim, no fundo, são aquilo que é o indicador e que constrói o paradigma para próximos municípios poderem governar. Mas também, e para concluirmos, concordará que uma boa rede de transportes públicos coletivos pode ajudar também, contribuir para o desenvolvimento de um concelho, não nos foquemos só na cidade, não é? Não, mas a questão aqui é que é muito importante, eu penso, é que nós temos aqui, para as câmaras, estas câmaras que vão entrar, têm um desafio enorme, que é consumirem bem o dinheiro que está disponível. O PRR é importantíssimo para as regiões. Daqui a 5 anos teremos provavelmente uma cidade melhor, mas uma cidade que será cada vez melhor,
se a qualidade das pessoas que a gerirem for também melhor. E isso é muito importante, é que nós vamos ter, a questão da mobilidade é importante, porque não é só a mobilidade dos conselhos. A mobilidade sustentável, temos de acrescentar, e que não é de todo incompatível com a indústria. E não é só para, a cidade. Os projetos serão um pouco ao nível das regiões do território mais largo. Obrigado, José Couto. Se tivermos a oportunidade, regressaremos a uma segunda ronda muito mais breve, porque o tempo está a passar a uma velocidade bastante grande para o agradável que está a ser este painel, não é? Por mim ficaríamos aqui algumas horas, mas não podemos. Paulo Ferreira, coordenador da União de Sindicatos da Figueira da Foz, foi eleito há relativamente pouco tempo. Depois de tudo o que ouviu de representantes dos setores, dos representantes patronais, não vamos referir-nos ao António Rafael, porque representa aqui um setor que é o associativo. O que é que tem a dizer relativamente àquilo que estes convidados esperam do próximo Executivo Camarário? E há aqui uma questão que não podíamos deixar passar ao lado, que é a falta de mão de obra no setor da restauração e da hotelaria. Há uma escola profissional, há cursos técnicos profissionais na Figueira da Foz e em breve será assinado um acordo entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a autarquia para a criação de um centro de formação profissional no Sítio das Artes, que já foi a Universidade Internacional, a extinta Universidade Internacional da Figueira da Foz. O que é que tem a dizer nos cerca de 7 minutos que tem direito, Paulo Freire? Bem, isso não vai ser todo fácil responder. Pois não, mas eu acredito e confio na sua capacidade de síntese. Ora bem, eu dividiria a minha intervenção em três partes. E, portanto, a primeira parte será a questão do turismo, a segunda parte a questão do porto comercial, com ligação às ferrovias e à mobilidade e aos transportes, e uma terceira análise, o setor da Figueira em relação com o mar e com o rio que sempre teve no passado século e até neste, embora os desenvolvimentos sejam verdadeiramente negativos. E em relação ao turismo e a qualidade, ou neste caso, o pouco aproveitamento da mão de obra disponível que há qualificada, porque a Figueira da Foz tem uma escola de INTEP com provas dadas e depois não se reflete esse aproveitamento desses jovens no mercado de trabalho. E, no nosso entender, uma das principais razões tem a ver com a aposta errada que a Câmara sempre fez na questão do turismo. A Figueira da Foz aposta num turismo intensivo e apenas virado só para a época balnear. Não é a mesma Figueira dos anos 50 e 60, que era a praia mais próxima dos habitantes de Salamanca até Salamanca. A mobilidade era o que era e essa realidade acabou. O próprio e as férias duravam 3 meses. E as férias duravam 3 meses, exatamente. Escolares, sim. Claro. O próprio casino, que era o polo da atração de todo este desenvolvimento, deixou de o ser. Obviamente, a oferta dos casinos é enorme e então agora com os casinos online mais ensinado. Em termos, portanto, isto depois reflete-se nesta falta de aposta de um turismo mais abrangente e mais vocacionado para o ano inteiro, reflete-se depois na qualidade da oferta do serviço e consequentemente, uma má aposta ou uma não valorização destes trabalhadores qualificados e assistimos, e uma das constatações que temos é que estes jovens que saem, que são integrados no mercado de trabalho, no seu estágio, são utilizados para comatar já deficiências do parque humano das próprias empresas, da restauração e da hotelaria, em que em nada daquilo que estiveram a ser formados depois, no seu primeiro embate com a realidade, deparam-se com um pau para toda a obra, como se costuma dizer, e isto depois também se reflete na qualidade do trabalho e na qualidade da prestação do serviço, como é óbvio. Ainda estão agora diretos ao assunto. O que é que espera do próximo Executivo, Paulo Freire? Portanto, eu espero do próximo Executivo, em termos turísticos, uma aposta mais consolidada num turismo anual. Não só no turismo, em todos os setores onde a Câmara pode ter uma relação direta ou indireta. Em relação à questão também muito importante da Figueira e a relação com o rio, nós temos, no século passado, a Figueira tinha 3 áreas importantíssimas que traziam desenvolvimento à Figueira: a construção naval, a indústria conserveira e a indústria pescatória, não é? Hoje, com as obras que foram feitas no rio, todos nós percebemos, e eu não sou técnico, mas todos nós percebemos que aquela obra, se calhar, está mal concebida, longe de mim dizer ou ter aqui argumentos técnicos para o fazer. O que é certo é que morreram uma infinidade de trabalhadores, pescadores,
logo ali nos primeiros meses da inauguração. Tivemos agora este recente navio que entrou, que teve condições adversas na entrada e espalhou a carga, e depois temos, para servir efetivamente o cais comercial, e esta é uma pergunta que poucas pessoas fazem ou nunca foi feita, porque é que a Ponte da Figueira tem a altura que tem? E esta Ponte da Figueira, é a última obra pública lançada ainda pelo governo Eu peço anterior. o favor de não nos dispersarmos. A Ponte da Figueira tem a altura que tem, porque na altura havia uma referência de um barco para o desenvolvimento do Porto em direção à Fontela. Mas peço-lhe novamente que responda à pergunta. O futuro executivo, o que é que lhe pede, o que é que exige na qualidade de eleitor e também de sindicalista, dirigente sindical? No plano industrial, portanto, e eu sou oriundo de uma dessas duas fábricas de componentes automóveis, isto para dizer, e aqui se calhar a Câmara terá mais um papel pedagógico perante a realidade. O que é certo é que essas duas indústrias assentam numa mão de obra de trabalho temporário, em que em março de 2020, cerca de 400 trabalhadores divididos pelas duas empresas foram imediatamente lançadas no desemprego. Portanto, esta questão de ser uma mais-valia, esta indústria, é assente numa precariedade laboral intensiva. Peço desculpa interrompê-lo, mas já está a fazer sindicalismo, não política. Não, esta é a realidade. Estamos a desviar-nos do tema. Vamos concluir. Então, o que é que espera, muito rapidamente, Espero que a intervenção da Câmara seja mais interventiva neste aspecto e na questão sindical e da legislação laboral, que seja mais interventivo, mais pedagógico e que, efetivamente, aumente a qualidade do trabalho, porque esse sim vai fazer a qualidade do trabalho e do valor desse trabalho para promover a fixação das pessoas e temos no imobiliário, aquilo que ainda agora se falou, há efetivamente uma transferência de habitação, mas isso não se está a refletir em fixar pessoas e não fixar os jovens. Portanto, criar condições para que haja mais investimento, mais qualidade. Mais investimento de qualidade. Vida para as pessoas e mais empresas, mais emprego e um desenvolvimento sustentável também, económico e sustentável. Nós fazemos aqui uma pausa, regressamos já de seguida para ouvirmos muito rapidamente as reflexões dos nossos convidados extra-painel. Até já. Bem-vindos de novo ao primeiro episódio, ao primeiro programa da quarta temporada do 10 e 10, em direto para o mundo, através das redes sociais, desta parceria de Diárias Beiras. Em direto para o mundo, estava a dizer, e que é inteiramente dedicada esta temporada às autárquicas 2021, às eleições autárquicas, e realizada aqui no Casino Figueira.
Agora vou virar-me para a plateia, onde estão 5 convidados que também vão fazer uma breve reflexão, mais breve do que aquela que foi feita aqui agora, porque o tempo assim obriga, sobre os setores que representam. Já aqui se falou de educação, de saúde, também de utilização do espaço público, ou seja, de urbanismo, e vamos falar também de desporto, de juventude, de associativismo, também já falámos com o António Rafael, e do Casino Figueira, porque estamos aqui no Casino Figueira, foi também, e continua a ser, devido às restrições que ainda tem, um dos setores muito afetados pela pandemia, e temos aqui o administrador da Sociedade Figueira Praia, que é a detentora da licença de jogo do Casino Figueira. Boa noite, Dr. Fernando Matos, obrigado. Agradecia-lhe que viessem aqui falar aqui ao microfone. Sim, aqui, por razões de segurança, como compreenderão, o microfone não pode andar de mão em mão, de mesa em mesa. Obrigado por estar aqui connosco e por nos receber aqui no Casino Figueira. Obrigado também por ser o nosso anfitrião. Já disse que o Casino Figueira tem sido, tal como os restantes casinos, afetado pela pandemia, esteve muito tempo encerrado durante os confinamentos, agora está a retomar com alguns condicionalismos que emanam das regras da Direção-Geral da Saúde. Com que expectativa encara o futuro próximo, coincidindo também com o próximo mandato autárquico e tendo em conta que também será durante esse tempo que haverá a renovação, pelo menos o concurso para a renovação da licença do jogo, da concessão, no fundo, da licença de jogo? Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo. Tem 5 minutos. Ok. As expectativas são excelentes. Eu sou um otimista por natureza e apesar de, nestes 16 meses, nós termos estado encerrados 6 meses, acho que isso até passou despercebido à comunidade, não é? Mas tivemos. O desafio foi enorme, mas essencialmente foi importante enfrentar, e acho que estamos na fase final. Pode acontecer mais um ou outro encerramento em função dos critérios e cá estaremos para gerir essa situação, sem dramatismos, porque sabemos que o futuro vai ser risonho e estamos a preparar para isso. Basicamente, o que foi importante gerir foi as condições emocionais dos nossos colaboradores. Foi com isso nos preocuparmos, em garantirmos que nada faltava, que tudo era cumprido e despir as pessoas dos seus medos, dos seus receios, porque todos somos seres humanos e, portanto, perante uma catástrofe, digamos, que não tinha acontecido, pelo menos num passado recente, tudo era novo e tinha que ser gerido do ponto de vista emocional e esse foi o maior desafio e foi uma grande aprendizagem, inclusive a começar por mim, foi uma grande aprendizagem. Acho que esse desafio está a ganho. Sentimos, como disse, que estamos na fase final e, portanto, o futuro vai ser risonho, porque eu acredito que nesta era de digitalização, que obviamente existe e vai ser preponderante, nós vamos ter o nosso nicho de mercado. O ser humano é um animal social, precisa de interagir e, portanto, estes espaços vão ser de tal ordem raros que vão ser muito procurados e provavelmente até vão encarecer. Porque as exigências sanitárias que hoje se colocam ao mundo do turismo são brutais, os custos dispararam do ponto de vista de garantia de política sanitária e isso, obviamente, a longo prazo vai se refletir no preço ao consumidor. Portanto, os custos operacionais... Os custos operacionais sobem. Sim. Eu acho que se vão perpetuar, porque eu acho que isto foi uma lição de vida para todos, a começar pelas autoridades sanitárias, que vão ser fortemente exigentes sobre os agentes económicos, particularmente na área de turismo. Temos de ter consciência disto. E eu concordo com essa exigência, desde que ela seja exercida com bom senso. E, portanto, as autoridades vão exigir e nós vamos ter que corresponder. E, inevitavelmente, os preços, acredito, vão subir. Vai ser inevitável. Sim, relativamente à relação existente de parceria, em alguns momentos, do Casino Figueira com a Câmara da Figueira da Foz, nomeadamente para a animação de verão e outros eventos mais de índole cultural e até social. O que é que espera do próximo Executivo, doutor? De uma forma muito sintetizada. Com toda a franqueza, o que esperamos, em certa medida, é que exija uma colaboração
uma parceria que obviamente é estratégica e que terá que ser gerida sempre paulatinamente no desencontro de datas, no desencontro de espetáculos, de forma a que a oferta seja complementar, porque quer queiramos, quer não, a Figueira é uma cidade média, nós todos juntos somos pequenos, há que ter consciência disso, e se nos separarmos e nos dividirmos, somos então completamente insignificantes. E, portanto, só a cooperação é que nos pode dar aqui algum peso. Quanto às perspectivas para a Figueira, e aqui falo como cidadão essencialmente, se calhar nós projetamos sobre o que é que gostaríamos individualmente. Eu sou daqueles que penso que a Figueira tem aqui um desafio que passa muito por uma sigla que é pessoas, pessoas, pessoas. A Figueira está... Nada tem a ver com as tradicionais PPPs, não é? Não. Pessoas, pessoas, pessoas. E não estou aqui a falar sequer de visitantes. Portanto, estou-me a pôr fora do próprio setor onde também trabalho. Isto não tem nada a ver com turismo, isto tem a ver com residentes. Eu acho que a luta da Figueira, e não há que ter medo, é uma luta feroz, e há uma palavra que as autarquias não podem ter medo, que os dirigentes das empresas já incorporaram há muitos anos, que se chama concorrência. O futuro vai ser de concorrência feroz entre cidades. Já foi aqui abordado por vários... Conclua. Vou concluir. Por vários convidados. O futuro vai ser de concorrência feroz. As câmaras não podem ter medo da palavra concorrência, porque o futuro da Figueira passa por trazer residentes para a Figueira, gerar emprego na Figueira, gerar alternativas na Figueira e aumentar o número de residentes. E às vezes nós temos que pensar um bocadinho miudinho. Para projetar o raciocínio estratégico temos que pensar miúdo. E, portanto, a Figueira tem 60 mil pessoas, grosso modo, perto de 59 mil residentes. Se me disserem assim, eu tenho um programa estabelecido para angariar 5%, são 3 mil pessoas. 3 mil pessoas são 500 ou 600 empregos se o casal trabalhar. E, portanto, é um rendimento de 2 mil euros ou 3 por mês. O nosso rendimento médio, como já foi dito aqui, do trabalhador da Figueira anda à volta de 2.100, 1.200 euros. E, portanto, este residente vale por N visitantes ao longo do tempo. E este é o grande desafio que coloca a Figueira. Muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, obrigado por ser o nosso anfitrião nesta quarta temporada do 10 e 10. Dr. José Luís Biscaia é o diretor do agrupamento de centros de saúde de Baixo Mondego. Já aqui se falou na saúde, obviamente que a saúde, estamos a falar na resposta que a Figueira da Foz tem, o Hospital Distrital da Figueira da Foz tem também consultórios privados, mas está aqui para falar sobre os cuidados de saúde primários, que são esses que lhe dizem respeito. É claro que é indissociável um bom sistema, bons serviços de saúde para o desenvolvimento de uma cidade e fixação de pessoas. O que é que tem a dizer relativamente à Figueira da Foz e o que é que espera que seja no próximo mandato autárquico? Agora peço-lhe mais brevidade a todos, porque o tempo está mesmo a chegar ao fim. Bem, todos, eu vou responder a sua pergunta lançando um desafio. Quando pensamos por exemplo, na sociedade, nos recursos para hospitais, centros de saúde, estamos a cometer um equívoco total. Neste momento, não sei se têm noção, todos nós desejamos ter mais vida e mais qualidade de vida. Não é? Os recursos de saúde, ou o sistema de saúde, garante 20% dessa questão. 10% tem a ver com questões ambientais, 30% a 40% tem a ver com questões económicas, que tiveram aqui a falar, as questões da nossa qualidade de vida, várias questões que dependem com eles, a desigualdade, o rendimento que nós temos ou que não temos, a solidão, o isolamento, como é que se criam essas situações, e depois temos 20% que tem a ver com os nossos comportamentos, as nossas opções de vida. E, portanto, o grande desafio que se põe à futura Câmara, não é? É perceber como é que nós construímos esta visão da saúde. E hoje, e percebemos isto com a pandemia, não se centra mais nos recursos que nós temos, ter uma unidade ali ou com outra. Temos de ver qual é o percurso das pessoas. Como é que eu garanto que aquela pessoa com aquela patologia, e neste momento é o envelhecimento saudável, são as multimorbilidades, como é que eu garanto que tem a resposta que deve ter? E, portanto, nós deixamos de discutir os hospitais, os cuidados primários, o território de cada um, e passamos a discutir o desafio que é dar esta resposta de saúde. E eu vejo a Câmara, a exigência que eu teria perante a Câmara, que fosse alguém que fosse o gestor do ecossistema, não é? Que permitisse criar parcerias, para desta forma podermos dar essa resposta. E são coisas muito simples. Como é que eu contribuo para o envelhecimento saudável?
que condições habitacionais, que condições de mobilidade, que condições de qualidade de vida, de ambiente, que opções nós temos para as nossas escolhas de dia a dia, que tipo de turismo temos. Isto tem impacto na saúde, que é aquele slogan clássico que é a saúde em todas as políticas. E a Figueira da Foz, aliás, faz parte da rede de cidades saudáveis, não é? Mas Portanto, tem uma responsabilidade acrescida para proporcionar qualidade de vida que se repercute também na qualidade da saúde dos seus municípios. Temos de saber corporizar o que é a cidade saudável. Não é? Naturalmente, nós precisamos de uma resposta, precisamos qualificar o acesso. As pessoas precisam ter acesso à sua gestão da doença aguda, precisam ter acesso a um conjunto dessas coisas que existem, mas o grande desafio é que isso vai havendo. Se nós queremos mudar o paradigma, e até utilizando algumas das questões que foram aqui postas, temos de ter este desafio conjunto, que é coletivo. Temos que criar uma rede que envolva todos os parceiros que aqui estão, mas também as farmácias, os vários atores, todos têm que fazer parte integrante dessa rede. Tendo a autarquia como pivô dessa rede? Eu não gostava de falar muito uma lógica de território, quem é o pivô, não é? Eu penso que a autarquia tem um papel de enquadrador. Mas alguém tem de agregar, não é? Não, todos, criar pontos. Nós temos essa dificuldade de ser sempre quem manda, não é? Em vez de perceber qual é a nossa complementaridade. E o grande desafio é ver de que forma nós podemos contribuir para esse bem comum. Quando começamos a achar quem é que manda, qual é a estrutura, que é uma discussão de portuguesa. Quando queremos mudar alguma coisa, criamos uma estrutura. E nunca percebemos qual é o valor acrescentado que nós queremos fazer, como é que vamos fazer a gestão da mudança. E o desafio que eu ponho à próxima é pensar a saúde. E quando pensar as suas políticas, pensar a saúde em todas as políticas, perceber que de facto agora tem uma transferência de competências e, portanto, tem responsabilidades acrescidas na área dos cuidados subprimários, na gestão dos equipamentos, dos assistentes dos técnicos operacionais, etc. Mas isto não é a municipalização da saúde. É uma transferência de competência que tem que ser feita em conjunto com a visão estratégica da saúde. E isso todos os atores que aqui estão têm que ser convidados a fazê-lo. Muito obrigado pelo seu contributo. O Dr. José Luís Biscaia é o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego. Pedro Mota Curto foi recentemente reeleito diretor do Agrupamento de Escolas Figueira Mar, que tem a sede na histórica Escola Secundária Bernardino Machado. E a propósito de formação profissional, a Escola Bernardino Machado supera a média nacional e até os objetivos da União Europeia tem mais de 50% de alunos a frequentarem cursos profissionais. O que é que espera do próximo Executivo, para além das obras na escola, que é a única escola secundária do Conselho que ainda não teve obras de requalificação e beneficiação? O que é que espera como diretor do agrupamento, mas também como cidadão? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. O que eu espero é que a autarquia, e seja qual for o próximo poder autárquico, valorize a educação. Já foi a importância que a educação tem neste país, no mundo inteiro, neste país e neste Conselho, já foi dada aqui e já ouvimos pelas respostas de todos estes convidados que falaram anteriormente. Portanto, a valorização da educação e a importância da educação é fundamental e às vezes é difícil que algumas pessoas entendam isso porque não é algo que dê lucro. A educação é uma despesa, é um investimento, é uma despesa muito grande. As escolas da Figueira têm milhares de pessoas, milhares de alunos, movimentam talvez 30 a 35 milhões de euros por ano e, portanto, há aqui uma grande despesa, mas é um investimento no futuro, é um investimento em todas estas empresas, coletividades, todos estes setores que foram aqui referidos. E às vezes, como não é uma coisa imediata, é a médio e longo prazo, nem sempre há esta percepção e, portanto, a autarquia deve ter a percepção da importância e da valorização da educação. Por exemplo, o pré-escolar é fundamental. Nós temos que ter as crianças todas no pré-escolar. O mais importante não é a universidade, é o pré-escolar e o primeiro ciclo. Isto parece assim um bocado estranho, mas o desenvolvimento das crianças é até essencialmente da capacidade das crianças, é até da personalidade das crianças, 10, 12 anos, daí para a frente, claro, a evolução continua, mas a marca já lá está. Portanto, é importante que todos frequentem o pré-escolar, o primeiro ciclo, e as escolas têm que ter todo o apoio e mais algum. A despesa é imensa, não temos tempo para estar a falar sobre esse assunto em pormenor, mas há que compreender que se nós queremos mão de obra qualificada, se queremos cidadãos qualificados, porque é que a produtividade... Portugal é um dos países onde se trabalha mais e onde a produtividade é menor. Nos últimos 20 anos, economicamente, tivemos um crescimento de 0,3%. Portanto, há 20 anos que o país não evolui. Trabalhamos tanto e a produtividade é tão pouca. Porquê? Precisamos de melhores trabalhadores, melhores empresários, melhores diretores,
de melhores trabalhadores de qualquer setor. E que é que o E a Executivo educação Camarário, é que está na de que base modo disto é que tudo. o Executivo Camarário pode concorrer para se atingirem esses desideratos ou imperativos? Houve uma delegação de competências do Ministério da Educação nas câmaras municipais, a lei é de janeiro de 2019, a autarquia da Figueira da Foz foi a primeira ou das primeiras do país a aceitar a delegação de competências em setembro, desde o dia 1 de setembro de 2019, portanto já lá vão 2 anos, e portanto a responsabilidade das câmaras é acrescida e tem que investir na manutenção, na aquisição de equipamentos, em proporcionar equipamentos culturais, o teatro, os espetáculos de todo o tipo, o cinema e as viagens. E, portanto, se nós queremos melhores cidadãos com outra formação, é preciso investir neles desde o pré-escolar. Muito obrigado, Pedro Mota Curto. Lamento interrompê-lo, mas tem de ser mesmo, porque já excedemos em 12 minutos o tempo disponível para este debate. E ainda tenho esta tertúlia, este painel, e ainda tenho 2 pessoas para ouvir. Vou falar com a Paula Vicente. Pode vir aqui, se faz favor. Paula, ela é presidente do Centro de Recreio Popular da Marinha das Ondas e vice-presidente do Clube Recreativo da Praia da Leirosa. O Concelho da Figueira da Foz não é só a cidade, as periferias também contam, e a Praia da Leirosa, obviamente, que é uma das referências históricas do Concelho da Figueira da Foz, pela importante comunidade pescatória que lá tem, mas também tem muitos jovens e tem muita vida própria, muita dinâmica e tantas vezes esquecida pelo resto do Concelho. Não estou a falar por responsáveis políticos, mas estou a falar da psicologia social figueirense, se quiser. O que é que pede ao próximo Executivo Camarário, Paula? Muito boa noite. Irmos direto à pergunta. Ora, aquilo que eu peço é que continuem a ser parceiros da Associação de Coletividades, que está a fazer um trabalho excelente juntamente com a Câmara. Esta parceria da Associação de Coletividades vai ajudar muito as coletividades do Concelho e que haja consciência de que as coletividades são uma parte muito importante no crescimento. Puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque nós trabalhamos maioritariamente com crianças e jovens. Nós no clube temos cerca de 150 crianças, depois temos mais o rancho infantil, mais os grupos de dança. Trabalhamos maioritariamente com crianças e jovens. As coletividades são parte fundamental da educação destas crianças, não é? De que modo é que essa coletividade, seguramente que será muito grande a sua influência social na comunidade, sobretudo na Praia da Leirosa, e através do desporto, no caso o futebol. O que é que pede também nesse aspecto, olhando para os jovens, não só da cidade, mas de todo o Concelho e das localidades mais remotas do Concelho, o que é que pede ao próximo Presidente da Câmara da Figueira da Foz relativamente às políticas para a juventude? Que se cumpram regulamentos, que não haja filhos e enteados, que sejam todos tratados de igual forma e que se apoie o desporto, porque o desporto é, como eu costumo dizer, corpo são e mente sã, e é muito importante para já ter as crianças entretidas, ocupar os jovens cada vez mais, para que não se desviem por outros caminhos, não é? Portanto, que se apoie o desporto, a cultura também está um bocadinho... Não sendo o Presidente da Junta, mas está numa das localidades que tem alguns problemas sociais, como todas as localidades do Concelho têm, têm esse papel também de combater eventuais focos e problemas sociais. Exatamente. O que é que pede, na qualidade de habitante da Leirosa, ao próximo Executivo? Se calhar mais proximidade na parte social, porque por vezes nós não conseguimos fazer a integração que gostaríamos, porque nós queremos muito trabalhar na integração, mas quando as pessoas não querem ser integradas é mais difícil. Se calhar mais proximidade. Governação de proximidade, mais Exatamente. Proximidade. Paula, muito obrigado por ter estado aqui, agradeço-lhe a sua capacidade de síntese. E agora vamos concluir com Pedro Daniel Santos, sempre nos tratamos por tu. Esta temporada de 10 e 10 é formal, mais formal, aliás é formal, mas também não podemos levar a formalidade ao limite e fingirmos que não nos tratamos por tu. Até seria difícil, porque a dado momento da conversa seguramente que iríamos tratar-nos por tu. Pedro, tu és um dos poucos jovens, ainda és jovem, não é? Apesar de alguns cabelos brancos que já tens, és um dos poucos figueirenses da tua geração que tiveram a sorte de poderem regressar à Figueira da Foz, depois de concluírem os estudos académicos e trabalhar na Figueira da Foz. És arquiteto, como é que tu olhas para a cidade do futuro
o espaço público, a urbe, não é? E que é que exiges do próximo executivo camarário enquanto cidadão e também enquanto arquiteto, que tens uma visão crítica do espaço público? Bem, é assim, em primeiro lugar tive a sorte de voltar à Figueira, mas fiz por isso. Sim, o mérito também. Não, como deves imaginar, tive a oportunidade de ter ficado fora, mas sempre foi um objetivo voltar à cidade que eu amo, que me viu nascer, onde eu me juntei e tenho filhos, e voltar a esta cidade sempre foi um objetivo. É óbvio que eu tive a facilidade de poder regressar e saber aquilo que me esperava em termos profissionais, que muitos das pessoas da minha geração não tiveram. E isso foi uma dificuldade grande, como sabes, há muita gente da minha geração que acabou por sair, e foi, enfim, com a falta eu acho que houve aqui uma falta de definição na cidade objetiva relativamente à criação de empregos específicos. Isto é, eu acho que em determinada altura começámos, genericamente falando, sem saber exatamente para onde caminhar. A Figueira deve... Falta de estratégia? Eu acho que é falta de estratégia. Então, e olhando para o futuro? O futuro próximo, eu acho que é importante, o próximo mandato autárquico. Isto não falando, obviamente, só como arquiteto, eu acho que é absolutamente essencial nós definirmos, a Figueira definir os clusters onde pretende apostar. Os setores. Exatamente. Porque senão vai-nos acabar por acontecer aquilo que tem acontecido, que é nós vamos acabar por criar uma indefinição e os nossos jovens, não tendo esse objetivo, não sabendo exatamente para onde é que vão, acabam por sair. E na minha geração, quase todos nós tivemos próximos passar um roteiro e cumpri-lo. E cumpri-lo, porque a estratégia é absolutamente importante. E então aí já vamos chegar à minha área, que é a questão do planeamento. Não é? O planeamento é absolutamente essencial. Há aqui uma questão que eu acho que é muito importante, e vai ser um desafio para as próximas câmaras, que é isto agora, indo mais diretamente a esta questão, que é eu acho que falta uma verdadeira política do urbanismo na Figueira. O que é que eu quero dizer com isso? Não é só na Figueira, isto é transversal, é muito rápido, muito rápido. Tens muito para dizer e nós teremos muito gosto em ouvir-te, mas não temos tempo. Eu acho que é absolutamente essencial nós definirmos os pontos onde queremos atuar. O setor da construção é, como tu sabes, essencial, é importantíssimo. Não é expectável que um arquiteto tenha... não saiba exatamente as linhas com que se coza. O que é que eu quero dizer? E quando digo um arquiteto, os empresários da área, não é? Porque havendo uma política, se o Executivo, e isto são decisões políticas e são intervenções políticas, se o Executivo definir a política de intervenção que quer para o seu território, os seus técnicos devem, na minha opinião, interpretá-la e fazer passar para os técnicos quando põem os seus projetos na Câmara Municipal. Muito obrigado por ter estado aqui. O tempo é sempre pouco. Peço-lhes desculpa, mas não há tempo para fazermos uma segunda ronda. Não, mas, sim. A habitação na Figueira da Foz atraiu muitos investidores porque é mais barato que tudo o que está feito. Fica aqui esclarecido. Não vamos entrar agora no contraditório porque não temos tempo. Gostava, de facto, de fazermos mais uma ou duas rondas, mas não é possível. Agradeço-lhes o facto de terem vindo aqui, de estarem aqui connosco, partilharem as vossas propostas para o próximo Executivo Camarário. Agradeço também a quem esteve na plateia e que teve a amabilidade de também partilhar connosco a vossa reflexão, e ao público que assistiu aqui, mantendo o distanciamento, como obrigam as regras sanitárias. Estaremos aqui 2 a 8 dias, terça-feira, a partir das 22 horas,
para iniciarmos o ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara da Figueira da Foz, e esta quarta temporada termina no dia 21 de setembro, depois de um intervalo entre 31 de agosto e esse dia, que é o dia ou a noite do debate com os candidatos à Câmara da Figueira da Foz. Obrigado e continuação de uma boa noite onde quer que se encontre.